Ao vivo, direto de Londres, o nosso correspondente Philip Killing, hoje focando na economia, com números impressionantes que estão sendo projetados para a retração da economia, tanto no Reino Unido quanto na comunidade europeia, né, Killing? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. É verdade, viu? A Europa começa aos poucos a controlar a crise sanitária, só que o continente já se prepara para enfrentar uma grave crise financeira. A previsão para os 19 países que utilizam o euro como moeda é de uma contração de 7,7% da economia, o que foi classificado por políticos britânicos como uma recessão de proporções históricas. A Comissão Europeia fez um alerta. Sem um plano contundente de resgate, o projeto europeu e a moeda única podem ruir. A economia britânica pode encolher 14% esse ano, de acordo com o Banco da Inglaterra. E se a pandemia for controlada, haverá uma melhora de 15% no ano que vem. O problema é se essa pandemia for controlada, porque a gente não sabe exatamente quando uma vacina ficará pronta. Falam em um ano e meio. E depois que a vacina for produzida, quanto tempo ela vai demorar para chegar no meu braço, no seu braço, no braço dos ouvintes? E é uma questão delicada. O Fundo Monetário Internacional fez uma projeção de uma retração na economia global de 13,5%, mas a diretora-chefe do FMI assumiu que o tombo pode ser ainda maior. Quase todos os países vão registrar números negativos, com exceções de Índia e China, de acordo com esse relatório. Os chineses teriam um crescimento de 1,2% e os indianos de quase 2%. As exportações na China cresceram 3,5% em abril. O país tem vendido insumos médicos para todo o planeta. Aqui na Europa, a previsão de economistas não é nada animadora. Grécia, Itália e Espanha seriam os mais afetados, todos com uma redução no PIB superior a 9% até o final do ano, Thaís. O Killing é o Rafael, bom dia. É claro que há uma expectativa de que a União Europeia como um todo anuncie um plano para a recuperação econômica da região, mas há um fator preponderante aí que é a economia britânica, o Brexit. Há alguma perspectiva de alteração nos prazos? O Reino Unido deve manter o cronograma de saída da União Europeia? Porque isso vai ter interferência direta na forma como a região vai se recuperar e na rapidez com que a região vai se recuperar desse tombo todo, não é? Há perspectiva de alteração nesses prazos? Esse assunto está sendo discutido por aí, Killing? Está sendo discutido, Rafael, e por incrível que pareça, o negociador-chefe britânico diz que não haverá uma prorrogação do plano. Lembrando que o Reino Unido saiu oficialmente da União Europeia no dia 31 de janeiro, após votação no parlamento, e o período de extensão, período para fazer as negociações, iria até o final do ano, dia 31 de dezembro. O problema é que, em meio à pandemia, as prioridades do bloco mudaram. As negociações também não podem mais acontecer olho no olho. Só que essa questão foi levantada sim e o governo britânico disse que no dia 31 de dezembro, com pandemia ou não, o Reino Unido vai sacramentar o divórcio com a União Europeia. Então tem muita gente duvidando que isso seja possível, porque antes mesmo da pandemia, esse período de negociações para parar arestas de coisas tão complexas e importantes já era pequeno. Em meio a uma pandemia, tem muita gente duvidando, mas o governo britânico garante que dia 31 de dezembro o Reino Unido oficialmente está fora da União Europeia. Killing, é o Pedro Campos. Eu queria te perguntar sobre o lockdown aí em Londres. A gente começa a discutir já regras mais rígidas aqui no país, né? Alguns governadores já decretaram as medidas mais rigorosas em relação ao distanciamento social. E muita gente pode estar em dúvida, né? Como é que faz para ir ao mercado, para ir à farmácia, né? Como que foi aí em Londres o lockdown? As pessoas tinham horário para sair de casa, para comprar os alimentos básicos? Como que isso aconteceu por aí? Pedro, em comparação a outros países europeus, as regras aqui foram mais brandas. Então, o britânico pode sair para ir ao mercado, ir à farmácia, o governo não obriga o uso de máscaras, a pessoa pode sair uma vez ao dia para realizar exercícios físicos e durante 1 hora. Os parques ficaram abertos, mas se você for comparar com outros países, como a Itália, até mesmo a Espanha, que adotou medidas extremamente rígidas, em que adultos não podiam sair de casa nem para fazer exercícios físicos, aqui, em comparação a esses outros países, teve regras mais brandas. E a polícia sempre falava em bom senso, pedia para a população ter bom senso, porque não queria aplicar multas, apesar de ter aplicado, e não queria também prender pessoas, apesar de ter prendido. Então contou muito com o bom senso do britânico, que no geral entendeu a importância do isolamento social, de ficar em casa, Pedro.
Esse é o Felipe Killing, correspondente do Grupo Bandeirantes, em Londres, falando ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Killing. Bom trabalho, hein? Valeu, grande abraço.